vamos falar também da palavra agora escrita. Mas antes disso, nós queremos... Só um minutinho. Sabe que o homem não consegue falar e escrever, né? Pelo menos eu não consigo. Então deixa eu fazer uma coisa de cada vez. Sei que você está prestando atenção. Será que ele vai errar de novo? Não acertei, ó, viu? Antes da gente compartilhar aqui da palavra do Senhor, nessa manhã, eu gostaria de fazer menção, né, do que nós já começamos a nossa leitura anual, né? Nós terminamos a leitura do ano passado, está toda arriscadinha aqui, ó, toda. E esse ano, embora eu li bastante coisa desse ano no aplicativo da YouVersion, e já comecei esse ano de novo no aplicativo. Hoje, dia 8, nós acabamos de ler o capítulo 15 e 16 de Lucas e o livro, capítulo 8 de Daniel, se eu não me engano, não é isso? Quem está fazendo no papel, que está ali, está diferente porque começa em Gênesis, né? Tem gente que está fazendo em outros aplicativos, mas se esforce para caminhar junto com a gente como igreja, ou seja, ali nesse papel, né, nessa leitura que está no papel ou no aplicativo. Vamos avançar juntos, lendo, relendo a palavra de Deus, lendo, relendo. Diga comigo, lendo e relendo. Lendo e relendo. Lendo e relendo. Chega uma hora que a coisa começa a mudar. É insistência, irmãos. Tesouros profundos não estão, sabe, à disposição assim de uma maneira fácil. E nós precisamos, como diz lá em Mateus capítulo 7, pedir e o quê? Pedir e o quê? Para receber. Buscar e o quê? Achareis. Bater e o quê? Abre-se-vos-á. Você vai ver que é uma crescente. Pedir, buscar e bater. Que nós possamos ser uma igreja que peça, mas que insiste. Amém? Insiste, como diz lá a palavra de Deus, insistindo, como aquela mulher que esteve na casa daquele homem e por ela ser importuna, por insistir, a Bíblia diz, quer ele ou não, ele ia atender aquela mulher. Existem coisas que Deus deseja que nós insistamos, porque já são coisas que Ele já liberou, palavras que Ele já, né, nos deu. E então vamos caminhar na leitura anual da leitura bíblica de 2023. Hoje nós queremos dar mais alguns pequenos recados aqui. Meu pai, ele foi hospitalizado no dia de ontem. Ele está na Casa de Saúde São José. Ele está internado. Ele está tratando uma pneumonia, né, e já está sendo assistido pelos homens e, sobretudo, assistido por Deus. Amém? Também a Ana Marta, esposa do Mazinho, baterista nosso, que hoje não está aqui, também, né, fez uma operação, está se recuperando bem. Tem um grupo orando, intercedendo por essas pessoas, por esses irmãos. E também nasceu o filho de Bruno e Paula, a pequena Luísa. Amém? Está bem, estão em casa, estão lá curtindo o filhote direto. A filha, né? O filho no sentido do nascimento, né? Da criança. Mas a filha, a menina Luísa. E o Bruno está que nem um não sei o que, gente. O Bruno, ele já tem aquele riso assim, né? Ele fala com ele assim. Agora a canjica dele parece que está indo lá do outro lado. Ele está se deliciando com a vovó Adriana ali, toda boba, já é vó e tudo aí, ó. E aí o Bruno recebeu algumas mensagenzinhas lá no nosso grupo de homens. Aí eu acho que foi o Mazinho falou assim, ainda bem que puxou a mãe, glória a Deus. Aí veio um outro engraçadinho por trás e falou,
para o que tinha dito, que foi o Mazin. Ainda bem que o Pedro também parece com a mãe. E aí vai por diante, né? Eu deixo ficar na minha, que é mais fácil puxar a mãe, porque a beleza vem. Se puxar o pai, começa a complicar o DNA. Mas graças a Deus, fora brincadeira, o Senhor tem nos dado graça e vitória. E a Bíblia diz, é graça sobre graça. Amém? É uma graça atrás da outra, é uma vitória atrás da outra vitória que o Senhor tem nos permitido. Por isso nós glorificamos o nome do Senhor. Gostaria de compartilhar com vocês aqui no livro de Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Versos de 6 a 14. Josué 14, de 6 a 14. Vai ser colocado aqui também. Data show. Você vai poder acompanhar aí. Diz assim o verso 6 de Josué 14. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de do Quenezeu Jefoné, lhe disse, você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Verso 9. Por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Verso 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Verso 12. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Verso 13. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Diga comigo, Hebrom por herança. Então Josué abençoou, verso 13 ainda. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. 14 e último versículo. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Amém? Glória a Deus. Hoje o que eu gostaria de compartilhar com vocês, o título é Quero um presente. Diga comigo, quero um presente. Quantos querem um presente aqui? Oh, coisa boa, falar, me dá um presente. A esposa pedindo para o marido, me dá um presente. O filho pedindo para o papai e mamãe, dá um presente. O esposo pedindo para a esposa, me dá um presente. Nós gostamos de presente. Quantos gostam de presente? Talvez você não goste do presente que você recebe, mas que você gosta de presente, você gosta. Talvez o presente que você ganha você não goste. Mas quero um presente. E porque eu li o capítulo 14, esses versos do verso 6 ao 14, para que você pudesse entender o capítulo 15, que nós vamos ler dos versos 13 até o 19 do capítulo 15. Mas antes da gente entrar no capítulo 15,
É importante você entender o pano de fundo que está aqui em contexto. Você sabe que nesse texto aqui, Caleb está falando com Josué, seu amigo. E ele tinha 40 anos de idade, não é isso? Não era isso? Ele tinha 40 anos de idade quando ele recebeu de Moisés a promessa de que ele entraria naquela cidade, na terra prometida, e Deus daria em posse a terra. Ele tinha 40 anos. E já se passaram mais 45, ele está com 85 anos de idade. E ele então vai pedir a Josué, diga Josué, o seu nome foi mudado. Como é que chamava o nome de Josué? Quantos lembram? Isso, muito bem, perfeitamente. Josué se chamava Oséias. Quem mudou o nome dele? Moisés. Eu não quero entrar aqui nesse mérito, porque senão a gente vai tomar uma vertente que não é hoje o objetivo que eu quero compartilhar com vocês. Mas você sabe que quando Moisés, ele pede para que se levantasse das tribos de Israel, das 12 tribos de Israel, levantasse um homem de cada tribo, de cada clã desse, fosse levantado um homem. Então, de Judá foi levantado quem? Josué, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, para não falar besteira. Se alguém que puder me confirmar aí, porque eu acho que eu já tirei daqui, não tenho certeza. Mas, desses 12 homens, um de cada tribo, desses príncipes que foram olhar, investigar a terra, e Moisés pede para que eles comecem pelos montes, comecem pelos lugares difíceis, pelos lugares áridos. E então, os 12 espias, os grandes príncipes de cada tribo, eles saem para espiar, investigar a terra. Josué era de onde? De Efraim. Caleb, que era de Judá? Olha aí para mim, gente. Deixa eu ver onde que eu botei isso aqui. Vai olhando aí para mim, para não me perder aí. Por favor, me ajudem aí. Está lá, às vezes no início da Bíblia diz lá, Caleb é de Judá e Josué é de Efraim. Então, esses dois nomes, gravem comigo, Josué e Caleb, ou Oséias, que passou a se chamar Josué, e Caleb. Só estes quem? Diga comigo, Josué e Caleb. Dos 12 que foram espiar a terra, só estes dois, voltam com um relatório fielmente como Moisés tinha pedido para fazer. Porque os demais, e está aí o nome deles, de cada tribo, o nome de cada um desses, os outros 10 príncipes, eles voltam e eles começam dizendo assim, a terra é boa. Diga comigo, a terra é boa. Mas, diga mães, ou mais, aqui está a questão. A terra é boa, mas o diabo sempre vai trabalhar e incitar para botar um mais. Para dizer, porém, a terra é boa, mas as cidades são fortificadas. A terra é boa, mana leite e mel, mas tem gigantes lá. Vem sempre o mais. O inferno está sempre querendo embaçar a nossa visão, embaçar a promessa, embaçar aquilo que Deus disse claramente. Vai, olhem, investiguem, busquem. E ele diz, eu quero um relatório vivo. Que relatório vivo é esse? Ele traga de lá algo que possa comprovar que aquele lugar é bom. Pois bem, o que eles fizeram? Viram que a terra era boa, que manava leite e mel, que a terra era frutífera, mas tinha cidades fortificadas, tinham grandes homens gigantes, os filhos de Enaque, daí da onde descende o Golias, ele é descendente desse povo. E aí o que acontece? Eles vêm trazendo um cacho de uva,
de uma região chamada Escol, que era o quê? O lugar de vide, lugar de uva. E a uva que eles trouxeram era tão gigantesca e tão grande que foi necessário que 2 homens carregassem numa vara sobre os seus ombros aquele cacho de uva. De tão maravilhoso que é. Você nunca comeu uma uva dessa? Já comeu uva desse tamanho? A uva parecia uma pera, irmão, uma melancia. Estou brincando. Eu não sei que tamanho que era. Mas era muito grande, gente. Era grande, a ponto de 2 homens precisar carregar um cacho de uva. O que você acha que tamanho que era? Para mim era o tamanho de uma maçã, cada uva daquela. Sabe? Era pesado. E eles carregaram como aquilo que Moisés mandou trazer como um relato vivo. E Moisés perguntou, e aí, como é que é a terra? E eles começaram, é boa. A terra é maravilhosa. O lugar é fantástico. Mas o povo de lá é grande e as suas cidades são fortificadas. Cuidado com o mais do inferno. O mais do inferno sempre vem desencorajar aquilo que Deus já disse que vai dar. Aquilo que Deus disse que vai fazer. Aquilo que Deus disse que vai cumprir. Posso ouvir um amém? Eu sei que você está entendendo o que eu estou falando, amém? E o que acontece? Por que que o nome de Oséias foi mudado? Eu não vou entrar aqui, vou dar só uma pinçada para você entender. O nome Oséias, em hebraico, vai se chamar Oshea, ok? Com H. E o nome significa Ele salva. O Senhor salva, o Senhor, não é nem o Senhor salva, Ele salva, Salvador. E por que que o nome de Oséias foi mudado para Josué? Diga Josué. Sabe como é que é o nome de Josué em hebraico? Quantos sabem? Diga Yeshua. O nome de Josué no Antigo Testamento e no Novo Testamento é a mesma coisa, Yeshua. Significa o quê? Que não apenas Ele salva. Quem salva é quem? O Senhor, o Yahvé salva. Moisés, já por direção de Deus, sabendo que eles entrariam num território onde existiam muitos inimigos, diga comigo, muitos inimigos. Cidade fortificada, uma pressão, um desafio para se tomar, para conquistar. E é preciso saber quem é que está conosco. É preciso saber que Yahvé, o Senhor está ali, está presente. O Senhor, o Yeshua, o Deus Salvador, o Deus que realmente é revelador, Ele está agora presente. E o que acontece? Josué, agora, depois desse tempo de passagem, 45 anos, está diante de Calebe, dizendo, dá-me aquela terra que Moisés disse que eu teria por possessão. Aquilo que eu tomaria. E eu vou te dizer uma coisa. Escute o que eu vou te falar. Nós podemos conferir, diga comigo, conferir. O que resulta a utilização de uma fé correta. Diga comigo, o que resulta a utilização de uma fé correta. Você vai ver o que resulta. Números capítulo 13, verso 30, não precisa abrir, só ouça. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, porque os outros 10 espias começaram a desanimar, enfraquecer, começaram a desencorajar os outros. Os outros quem? Se 10 tomaram uma posição diferente de Josué e Calebe, só 2 tiveram a posição correta, sim ou não? E se Josué e Calebe tiveram a posição correta, sendo 2 para 10 falando o contrário, você acha que aquele ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus está correta? A voz de Deus é a voz de Deus. Amém? Não se confunda com a voz da multidão. Não se confunda com a voz da maioria. Não se confunda de maneira nenhuma com as pressões e as dificuldades,
porque nem sempre elas serão capazes de demover alguém que está com uma fé correta, porque ele age de uma maneira correta. Olha o que diz lá, Números 13:30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança. Diga comigo, em herança. Não era isso que Deus tinha falado? Deus falou, eu vou dar para vocês em herança. Se é uma herança, é porque algo já foi conquistado, sim ou não? Você não precisa lutar por algo que você já tem. Mas que esquisito. Então por que eles tinham que lutar, Sérgio? Aqui está um segredo. A nossa luta, diga comigo, a minha luta, é lutar na fé. E aí, eu encontro descanso. Pode parecer esquisito, mas essa equação funciona. Se você lutar com a fé que Deus te dá, a Bíblia diz que a fé é dom de Deus, sim ou não? Por que você está fracassando? Você está lutando com a sua. Você está lutando com a sua ideia. Você está lutando com os seus pensamentos. Você está lutando com a sua visão. Mas se você lutar e se você tomar uma posição correta, tomar as lentes e colocar e ver a terra é boa, a terra é maravilhosa, Deus disse que vai nos dar em herança. O resto, irmãos, o resto vai acontecer conforme Deus disse que vai fazer. Posso ouvir um amém? Diga comigo, a fé não é uma opção, é um posicionamento de apropriação. Diga, a fé não é uma opção, mas ela é o quê? Diga, um posicionamento de apropriação. Quando você se aposta de alguma coisa, apropria de alguma coisa, aquilo passa a ser seu ou não? Até que alguém juridicamente pode dizer, não é seu não, porque isso aqui é meu. Mas até então, por isso existe uma lei, eu acho que ela ainda existe, talvez os advogados aí possam me dizer, uma lei chamada a lei de uso capião. Ela ainda existe, sim ou não? Eu não sei como é que está vigorando isso, mas pessoas que entram num lugar e elas provam que estão lá, se eu não me engano, há 5 anos, eu não sei quanto tempo é isso mesmo, 5 anos. Se ela provar que ela está lá há 5 anos, nem o dono tira ela mais de lá. Por quê? Porque se o dono, que era aquele lugar era daquele dono, e ele não tomou uma posição, naquele tempo, a lei o faculta dizendo que a partir desse momento, meu querido, você teve 5 anos para reclamar aquilo que era seu. Você não reclamou. Talvez, eu não sei como é que isso funciona juridicamente, mas eu sei que vai ser um problema. Porque a fé não é uma opção. Diga, a fé não é uma opção. A fé, irmãos, ela é para todos, mas ela não é de todos. Vou repetir. A fé é para todos, mas ela não é de todos. Diga apropriar. A palavra apropriar, ela vem de um conjunto de ar, mais próprio, mais ar. A gente pode entender que é próprio, é ar, né? A ar é vida, eu tomo posse daquilo que me é próprio. O que Josué e Caleb falaram? Se o Senhor disse que Ele vai nos dar essa terra, Ele vai nos entregar essa terra, eu me aproprio. Diga comigo, eu me aproprio. Sabe qual é o nosso problema? A gente se apropria num domingo, no outro domingo a gente já está reclamando. A gente já desistiu. A gente não faz mais oposição. A gente já não tem mais um posicionamento. Começa a vir relatos, começa a vir falácias, começa a vir situações que começam a desencorajar você. Está vendo o país, está vendo isso, está vendo aquele irmão, está vendo aquele pastor, está vendo aquele líder. Meu irmão, se Josué e Caleb olhassem para o lado e fosse na onda daqueles os outros demais, aqueles outros 10, eles não tinham entrado na terra prometida, porque se você não sabe, só Josué e Caleb entraram na terra prometida acima de 20 anos de idade. Diga, Deus leva a sério aquilo que Ele promete. Ele cumpre.
É só estar no posicionamento certo. É só se apropriar de uma maneira correta. Significa tornar próprio, né? Apropriar de bens, acomodar, aplicar, atribuir, tornar o ser adequado ou conveniente, igual que adequar, apossar-se, tornar seu uma coisa alheia. Não era deles naturalmente, mas Deus disse que vai ser nosso. Era de um outro povo, mas Deus disse: você vai se apossar, porque eu vou entregar para vocês. Apropriou-se de valores e será julgado por isso. Apoderar-se. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 1, um texto que você conhece bem de cor. Na versão da Arca, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Na versão King James atualizada, diz: ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Gente, isso é muito poderoso. Ora, a fé é o quê? Certeza de que havemos de receber. O que Josué e Caleb fizeram? Eu tenho certeza. E eles viraram para os irmãos, aqueles outros 10 líderes, príncipes, e disseram: por que vocês estão adoecendo o coração do povo? Por que vocês estão tomando essa postura? Por que vocês estão tomando da palavra para desencorajar? Para com isso. Vamos subir animosamente, corajosamente. O Senhor vai entregar eles nas nossas mãos. E Ele ainda vai dizer mais. Ele vai dizer que os inimigos serão na mão deles como pão. Sabe, como que você faz com um pão na sua mão? Quando você se apodera de um pão? Você faz o que você quiser, o pão está na sua mão. Você esmaga, você pisa, você destrói, você estraçalha. Tem gente que vai comer o pão, né? Qual é o resultado, irmãos? Diga comigo: o resultado é a posse da terra que Deus tinha prometida. Terra que emana leite e mel. Terra prometida. O que Deus promete, Ele... Não escutei. O que Deus promete? Vamos para Josué capítulo 15, verso 13 a 19. Mas a Caleb, filho de Jefoné, agora está aí, ó. Olha o Caleb aí. Deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Enaque. Este é Hebrom. Qual foi a porção que coube a Caleb? Diga comigo: Hebrom. Diga Hebrom. Diga mais uma vez: Hebrom. Expeliu Caleb dali os 3 filhos de Enaque, Sessai, Aimã e Talmai, gerados de Enaque. Dali subiu os habitantes de Debe, e fora dantes o nome Debe, Kiriat-Sefer. Verso 16. Disse Caleb: quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. O que Caleb faz? Ele diz assim: eu quero agora fazer um dito que aquilo que é onde estão esses homens fortes, poderosos, quem tomar esse lugar, eu darei a minha filha Axa para ser como esposa. Verso 17. Tomou-a, pois, Otiniel. Diga comigo: Otiniel. Diga comigo mais uma vez: Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Significa que esse rapaz, segundo a gente pode entender, ele é o que de Caleb? Sobrinho de Caleb. Filho do seu irmão. Ok? E este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu para que pedisse um campo ao seu pai. Diga comigo: um campo ao seu pai. E ela se apeou do jumento, né? Soltou do jumento. Então Caleb lhe disse: que é... Cadê? Deixa eu ler aqui que essa letra está melhor. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb: o que você quer?
Você imagina seu pai chegando perto de você e ele perguntando para você: Nicole, o que você quer? O pai sabe fazer leituras. O pai percebeu: essa menina quer me pedir alguma coisa. O que você quer, menina? O que você está aí toda... O que você quer? Perguntou Caleb. O que você quer? E ele diz o quê? Ela diz o quê? Quero um presente. Em outras palavras, diga assim: eu quero uma bênção. Diga: quero uma bênção. Diga: bênção. Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras ao Neguebe, dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu fontes superiores e as inferiores. Diga comigo: fontes superiores e fontes inferiores. Diga: fontes de cima, fontes de baixo. Um presente. A palavra no original significa beraca. Um presente tangível, como acontece lá na história de Jacó com seu irmão Esaú. Jacó fez o que fez, você sabe, eu não vou entrar aqui no mérito. Quando ele vai fazer uma reconciliação, ele manda os seus servos irem à frente e começarem a presentear Saul. Sim ou não? É um presente tangível, diga um presente tangível. Como também vai acontecer em 1 Samuel capítulo 25, 27, em 2 Reis capítulo 5, 15. E assim, esse presente é deste-me terra seca, disse Axa. Aqui a melhor reter o significado original é Neguebe. Diga: Neguebe é um lugar de terra seca. Mas ela também vai pedir o quê? Fontes de água. Diga assim: fontes de água. É mais entendido como se fosse cisternas. Me dê também, já que você me deu uma terra seca, me dê as fontes de água. E você vai talvez perguntar assim: para que essa mulher quer fonte de água? Ela já tem uma terra, para que ela quer água? Diga comigo. Diga para o seu irmão: para que você precisa de água? Diga para o seu irmão: a água é vital. Diga: você consegue ficar alguns dias sem comer. Mas você naturalmente não consegue ficar alguns dias sem beber. É verdade ou não é? Você desidrata. E alguém desidratado é alguém que começa a perder completamente a noção de tudo. Espaço, tempo. Ele fica completamente perdido. É capaz de vomitar, de ter náuseas e assim vai por diante. Diga comigo: Hebron. O que quer dizer Hebron? Diga comigo: aliança. Sabe o que Caleb estava dizendo? Eu quero um lugar, mas um lugar de aliança. Não serve qualquer lugar, irmãos. A música lá do Mano, que eu esqueço sempre, lá. Já estive em outros lugares. Como é que ele chama mesmo? Alessandro. Mas, como é que diz a canção? Eu não lembrei da melodia. Mas não há lugar melhor. Você pode estar em muitos lugares, mas não existe um lugar melhor do que onde Deus está, onde a presença de Deus habita, onde a presença de Deus confirma, onde a presença de Deus se faz. Diga: lugar de aliança. Que lugar que você quer estar, meu irmão, que não é lugar de aliança? Se você estiver num lugar que não é lugar do pacto, da aliança de Deus, vai servir para você de grande desgraça, dor, sofrimento, e assim vai, pode até gozar por algum momento. Assim a história riquíssima de significado, Hebron sempre significou bênção sem medida. Diga: eu quero o lugar da bênção sem medida. Diga: eu quero o lugar desejado. Diga: eu quero o lugar de coroação. Meu irmão, Hebron é a cidade mais alta da Palestina. 927 metros acima do Mediterrâneo. 30,5 km ao sul do sudeste de Jerusalém.
Isso significa Hebron. Agora, o que significa Caleb? Diga comigo, Caleb. Diga, na origem significa cão ou cachorro. Mas que isso? Que nome que se dá a isso? Nesse sentido, carrega consigo a simbologia desse animal, especialmente no que respeita ao atributo de lealdade. Diga, Caleb significa lealdade. Seja leal no lugar da aliança. Seja leal no lugar de que você recebe a bênção, no lugar onde você recebe coroação. Seja leal. E aí, eu estou mostrando para você, aqui aparece a figura do lugar, Hebron, aparece a figura de Caleb pedindo para Josué este lugar, e esse lugar que é dado a Caleb, a sua filha, lhe pede, pai, me dê um presente, eu quero uma bênção. O Senhor já tem me dado Negueb, lugar de terra seca, mas dá-me também fontes de água. Dá-me também fontes de água. Diga comigo, Axa. O que significa Axa? Axa significa enfeite para tornozelo, pulseira para tornozelo, significa adornada ou rompendo o véu. Axa vai romper alguma coisa. Axa agora vai ser adornada, presenteada. Axa vai ser abençoada. O Negueb, meu irmão, minha irmã, é uma região desértica no sul da Palestina, como nós já falamos, abaixo da linha das cidades de Belém e Hebrom. Este lugar é amplamente árido e seco. Axa não reclama, não murmura por causa do trabalho, das dificuldades, das lutas da terra. Axa sabia que podia confiar em Caleb, porque Caleb é o quê? O que significa Caleb, irmãos? Leal. Axa sabia que podia confiar na lealdade do seu pai, pois era um homem de caráter confiável e firme, fiel, perseverante. Significa pai, Deus. Por que Axa pede fontes de água a seu pai, irmão? Por quê? A água é necessária para o plantio, para o trabalho, para a sobrevivência. Não é uma vida sem esforços, pois a vida é dura. Diga comigo, a vida é dura. Aonde que contaram para você que a vida cristã é uma vida mole? A vida cristã não é vida mole. Não existe vida dura para quem é guerreiro duro. Sim ou não? Senão Deus não dava uma arma dura, Ele dava uma arma mole. Mas a arma é dura, amém? A arma é forte. Você acha que eu estou brincando? Você acha que as armaduras eram feitas de um coletezinho que você vai dentro assim na piscina? Você sabe que aqueles negócios que eles usam na piscina hoje em dia, né, os nadadores, aquilo ajuda o cabelinho do braço e da perna não ter atrito na água, faz com que eles deslizem na água. A armadura, irmãos, na couraça, ela era muito forte, porque uma lança que podia ser jogada, podia atravessar você se você não tivesse uma armadura. O capacete era firme, duro. Por quê? Porque você está numa guerra. Tem crente que acha que está, sabe, na Disneylândia do Brasil, irmão. Tem tempo para você se divertir. Com o Mickey, com a Minnie, sei lá o quê. Mas o resto do tempo, irmão, é pancadaria, é guerra mesmo. Crente que ainda não entendeu que a vida cristã é uma vida de luta e de batalha, e só há vencedor, porque alguém que vence. Sim ou não? Você quer vencer sem de WO, irmão? Dificilmente você vai ganhar de WO. É muito difícil. Vai olhar, todos os anos, sabe? Você vai ver poucas vezes que, sabe, num campeonato de elite, se alguém perdeu de WO. Talvez se for pesquisar, nem tem, irmão. Vai ter em questões, o outro não conseguiu chegar por causa do horário, porque não tinha, né, uma condição melhor, uma programação melhor. Mas, irmãos, escute o que eu vou te dizer. Axa, ela não murmura porque a terra é seca.
Quantos de nós murmuramos quando a terra está seca? Olha a terra que o Senhor me deu. Olha para Israel, irmão. Quero voltar para o Egito. Lá a gente tinha tempero. Diga tempero. Tem crente que gosta de um tempero. É bom, eu sei que é bom. Um temperinho faz um sabor. Mas escute, irmão. Perto do que é dado, o que está sendo oferecido, o tempero não vale de porcaria nenhuma. Eles passaram anos e anos e anos escravizados. Quando eles saem do Egito, eles estão querendo voltar para o Egito, porque lá tem tempero. Eles não estão aguentando mais comer o maná. O que significa maná? Significa, o que é isso? Eles nem sabiam identificar o que era aquilo. Aquele orvalho que caía do céu e formava um pão, um bolo, com gosto de mel. E eles começaram a se revoltar, não estou aguentando mais comer esse bolo de mel. Eu quero tempero, eu quero tempero, eu quero tempero. Só que existia uma terra para entrar, irmãos. Josué e Calebe, porque perseveraram. Só eles dois entraram acima de 20 anos. E quando eles entram na terra prometida, a Bíblia diz, chegou o tempo dos novos frutos. Diga comigo, eu só vou entrar no lugar da terra prometida quando eu perseverar até o fim. E quando eu entrar lá, começa o tempo dos novos frutos. Enquanto isso, você vai comer maná, irmão, até aprender. Até se sujeitar, até depender de Deus e saber, de novo Ele vai fazer com que o orvalho caia e amanhã tenha de novo. E não adianta juntar de hoje para amanhã, porque apodrece. Significa, se você ficar se alimentando de domingo após domingo, quando você chegar aqui no outro domingo, o que você comeu no domingo passado apodreceu tudo. No sábado, no discipulado. Apodrece. Você tem que comer e amanhã está pronto para comer de novo, porque o maná chega de novo, vai chegar de novo o alimento. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. E ela então pede água. Para quê? Para trabalhar, para sobreviver. É uma vida de esforço, pois a vida é dura. João 16, 33 diz assim, no mundo tereis o quê? Mas tende o quê? Diga comigo, coragem. Bom ânimo é coragem. Tenha coragem para enfrentar as coisas, gente. Talvez você diga assim, mas Sérgio, eu não tenho coragem, me ajuda. Vamos ajudar você. E eu espero que no dia que eu também estiver desencorajado, que você me ajude. Amém? Por quê? Porque não é o super, alguma coisa que vai... Meu irmão, nós podemos sim fracassar, nós podemos sim, mas a gente só não pode ficar apostatando. O que é isso? Você negar a fé. Hoje você vacilou e amanhã disse, isso mesmo, não estou mais crendo mais em nada, não. Persevere. Deus falou e Ele vai cumprir. Diga comigo, Deus falou e Ele vai cumprir. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 12, 9. Depois de Paulo passar o que passou em toda a jornada da sua vida cristã, lutas, perseguições, naufrágios, sabe? Foi apedrejado, uma víbora vai, sabe? Depois dele fugir, depois de escapar do naufrágio, né? Acho que de Atos 27, ele vai para a terra, quando chega lá uma víbora morde. Os homens dizem, meu Deus, esse cara é amaldiçoado. Ele foge, ele se livra do... Como é que fala, gente? Acabei de dizer agora o nome. Do naufrágio, e agora uma víbora morde ele. Mas a víbora não causou dano nenhum em Paulo. O que eu quero dizer com isso? Paulo, debaixo de uma luta, debaixo de uma guerra, ele sabendo tudo que ele estava lutando, o que ele estava lutando. É Paulo que vai escrever Efésios capítulo 6, irmãos. É ele que vai falar sobre a armadura de Deus. Diga a armadura de Deus. Diga a armadura de Deus é o evangelho de Jesus, irmãos. Capacete de salvação. Se a sua mente não for transformada por Cristo, você vai ficar vacilando toda hora. Se você não tiver o seu peito coberto pela justiça do sangue do Cordeiro, você vai ficar só botando capacete, botando couraça, botando espada, e quando sai na rua, vem a guerra, você não sabe se proteger com a justiça de Deus. Você não sabe botar o cinto da verdade, que é num lugar de estabilização aqui, ó. Tudo está aqui, ó. Jogadores, quando tem problema aqui, jogador de tênis, então, quando tem problema, como foi o Guga e tantos outros, para.
Não tem, ele fica todo estabilizado, ele já não consegue mais fazer os movimentos que precisa fazer. Por quê? Isso é o Evangelho. O que é a armadura de Deus? É o Evangelho. Cada peça dessa armadura precisa funcionar, irmãos. A gente fica, sabe, dia após dia, mês após mês, anos após ano, e a gente não consegue compreender ou se apropriar. Diga comigo, apropriar. É isso, é apropriar. Ah, meu Deus, eu sei que a tua palavra diz que se eu tiver uma mente renovada, eu vou provar da tua vontade que é boa, perfeita e agradável. E eu já, então agora, minha mente foi renovada, eu provo. Senhor, tu disse que vai dar, o Senhor então vai entregar na hora certa. Eu estou aqui posicionado, apropriei já. Jesus, que hora que isso vai acontecer? Pode demorar um dia, um mês, 2 meses, 5 anos. O que Deus disse, Ele vai fazer o quê? Cumprir. E eu vou te dizer mais. Sabe onde está a diferença? Está a diferença que agora Caleb tem 85 anos. Diga 85 anos. Eu quero ver alguém de 85 anos dizer o que ele disse. Eu estou pronto. Sabe por que ele está pronto? Não é para receber a bênção. Ele diz assim, eu estou pronto para ir para a guerra. Sabe por quê? Porque alguém que está debaixo de uma ação, de um movimento de Deus, ele não está no passado, ele está sempre no presente. O que vai ter à frente? Tem gigante na frente? Eu posso vencê-los como eu venci e fui olhar aquela terra 40 anos atrás. Hoje já se passaram 45, eu estou pronto para entrar de novo na guerra e na batalha. Amém? É isso, queridos. E ela vai me dizer, me dá água, porque eu vou trabalhar. E aqui, 2 Coríntios 12, 9, Paulo vai dizer o seguinte para Deus, Deus, já como é que diz lá o versículo? Fala um anjo de Satanás, como é que diz lá a expressão? Um enviado de Satanás, mensageiro. Um mensageiro de Satanás está me esbofeteando. E já por 3 vezes eu te clamei para que o Senhor me livrasse dessa situação, Deus. Que situação? A gente pode achar que é isso, pode achar que é aquilo, pode achar um monte de coisa. A Bíblia não deixa muito claro. Porém, eu sei que era um agente de Satanás que estava toda hora na cara de Paulo, esbofeteando ele. Pá, 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 pá. Talvez as lutas, essas que a gente disse. Cobra, pode ser naufrágio, pode ser apedrejamento, sei lá o quê. 3 vezes ele clamou ao Senhor. E olha o que diz lá o verso 9. E disse-me, a minha graça te basta. Porque o quê? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele vai dizer assim, portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas. Paulo entendeu que as fraquezas dele não é o problema. O problema é a nossa prepotência de achar, porque agora a gente já conhece um pouco mais da palavra de Deus, e a gente diz, eu sou filho do rei, eu não posso passar por isso. Aí Jesus passou, e você não pode? Uma ocasião eu falei por um irmão que eu estava tão compadecido dele, porque eu vi o sofrimento dele, e era uma situação muito séria. E eu fui lá, sabe, briguei com algumas situações, falei algumas verdades. Quando eu chego em casa, o Espírito Santo começa a me apertar. Por que você fez isso? Eu estava cuidando da ovelhinha. Me feriram, machucaram. Fizeram uma coisa absurda com ele. Tu não concorda comigo, Deus? Concordo. Então estamos fechados. Ele falou assim. E você sabe como é que ele vai aprender a obediência? Pelo sofrimento. Não tente evitar sofrimento na vida de crente. Porque crescimento só vem com luta, com pancadaria, com perseverança. Quando a gente sai dali, a gente está num nível e recebeu uma nova patente espiritualmente. E aí, meu irmão, Jesus aprendeu tudo que aprendeu pelo que sofreu. E a obediência é um lugar que lá, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, quando for cumprido a vossa obediência, o que vai acontecer? Punir toda desobediência. O povo desobediente somos nós. Olha para o seu irmão e diga, fala, seu desobediente.
Sabe por que as fortalezas, elas estão? Tem um cárcere lá prendendo, porque a gente é desobediente. Porque se a gente fosse obediente, irmãos, nós não estávamos passando pelo que nós estamos passando. Ou, se estamos, é por um motivo e um propósito. Amém? Mas não vai achar sem a pecado. Também pode ser. São consequências, mas nem sempre, irmão. Nem sempre. Então, você vai pedir água. Água, me dá água, eu preciso trabalhar, não vai ser moleza, eu não vou ter vida fácil, eu não vou ter a vida, sabe, me dá água, Pai, me dá água. Tiago, capítulo 1, verso 12, diz, feliz o homem que sofre a provação. Põe aí para mim, Tiago 1, 12. E não é aquele Tiago ali. Feliz é o homem que persevera na... Diga, persevera na provação, irmão. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer vir para a igreja, muitas vezes sair daqui confortável. Tranquilaço. Que palavra, hein? Pergunto eu a você, o que isso tem transformado a nossa vida? Que tipo de qualidade de cristão nós somos? 12 homens mudaram o mundo. 12 homens mudaram o mundo. Sim ou não? Começou com 12, gente. 12 pessoas. Você pode fazer toda a diferença. Seja do lado bom ou do lado ruim. Tem gente que está doido. A Bíblia diz lá no livro de Romanos que a natureza aguarda. Diga, aguarda. O que ela está aguardando? Diga, a manifestação dos filhos de Deus. A criação está gemendo. Ela está clamando, aguardando que eu e você venhamos a nos manifestar. Por favor, de novo. Feliz o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Diga, tem um antes, tem um durante e tem um depois. A gente quer passar logo por depois. Tem provação, irmão, tem perseverança. Para chegar na coroa, porque quando Axa vai pedir ao seu pai um presente, ela sabia, o meu pai é fiel, o meu pai é leal. Quando eu pedir ele algo, ele vai dar para mim uma bênção. Diga, o meu pai, se eu pedir, ele vai me dar uma bênção. Não foi isso que Jesus nos ensinou, irmãos? Ele diz, Pai nosso que estás no céu. Ele começa a ensinar os irmãos. Ele nos chama para receber da mesa do banquete do Pai. Ele diz, o Pai é nosso. No seu individual, o Pai é seu. E aí se aproprie. Porque o inferno vai dizer para você, você não é filho. Você diz, sai para lá, arreda de mim, Satanás. Mas no coletivo, a gente diz, Pai nosso. Porque Ele é Pai de todos. Amém? Aleluia. Então, escute aqui para ir finalizando. Feliz o homem que sofre a provação. As águas que caem na Palestina na estação das chuvas, no período que vai de outubro até abril, sendo que na segunda fase da estação caem as chuvas torrenciais, chamadas chuvas o quê? Serôdias, como está mencionado na Bíblia. Com essas chuvas caindo na Palestina, as águas vinham gradativamente escorrendo pelos montes, até atingir o deserto do Negueb, que ficava na região mais baixas. As águas abundantes formavam vários riachos que regavam o deserto, e em poucos dias o lugar que antes era tão feio, solitário e sem vida, ganhava outro aspecto. Os campos tornavam-se lindos, úmidos e floridos, cobertos pelo verde da vegetação que ali era desenvolvida. A vida do lugar era restaurada, os animais retornavam e a paisagem do ambiente tornava-se linda. Por isso a gente vai ler o Salmo 126, verso 4. Leia, por favor, junto comigo. Vamos ler desde o verso 1, por favor. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um quê? Um sonho. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim,
Coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Olha o verso 4 agora. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Tem deserto na sua vida? A água de Deus vai chegar aí, irmãos. As águas de Ezequiel, capítulo 47, que saem do trono de Deus, elas vão sair do altar e elas começam a encher tudo. E o lugar aonde não era possível mais, as águas que chegavam traziam vida. Amém? E aí lembra que o Senhor, o anjo, chama Ezequiel para entrar na água, e ele começa a medir, e ele vai de um lado para o outro, de um lado para o outro, e as águas a princípio estão onde? Nos tornozelos. Depois vão estar onde? Nos joelhos. Depois vão estar onde? Nos lombos. Depois só se passa nado. E aí não tem mais jeito, irmão. Quando você perde o controle, deixa que Deus te guia, deixa que Deus te leva. As águas te conduzem, as águas te levam. Amém? E aí nós podemos continuar lendo o verso 5, que diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Verso 6. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. É tempo de você receber, sabe o que, irmão? Presente. Mas o que você semeou? O que você está trabalhando? O que você está suando? O que você está gerando? O quê? Você semeou? Como é que você quer colher o que você não semeia? Como você quer, sabe, conquistar alguma coisa se você não persevera? Estou falando para nós, irmãos. Que igreja que nós somos? Que impacto que nós estamos criando para a nossa sociedade? As pessoas que nos sabem que a gente é crente, só sabem que a gente é crente. Não faz o mínimo de diferença na vida dela se você é crente. Talvez você ainda seja uma péssima qualidade de crente, um péssimo testemunho. Aqueles homens tantas vezes eram odiados, mas não é porque eles estavam sendo mau testemunho, é porque tudo que eles falavam confrontava com aquele espírito daquela época, com aquele espírito do mundo. Você não precisa ser um cara, sabe que nem um... Quero nem que você seja João Batista, porque João Batista era um sujeito meio esquisito. Se vestia com pele de camelo e comia gafanhoto, tá afim? Tá afim? Tu não tá, né? Mas vai lá ver o resultado do cara. Mas não precisa ser João Batista, não, assim, nesse sentido. Mas será que a gente pode ter uma palavra que vai fazer com que haja, sabe, provoque alguma coisa na vida das pessoas? Será que a sua vida está provocando o que na vida das pessoas, irmãos? Está provocando o quê? Eu vou te mandar aí, Carolzinho, um link. Vou te mandar no WhatsApp. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho. Vai ter que ser agora. Só um minutinho aí para mim, gente. Vai pensando aí. Que crente você é? Pode vir aqui. Diga comigo. Fontes superiores. Diga água dos montes, das montanhas. Diga fontes inferiores. Diga água dos vales, dos rios, das cisternas. Diga, eu preciso ter água que vem de cima, mas eu preciso ter água que vai para a cisterna. Não é isso que Jesus disse, que dentro de nós fluiria um rio de água viva? Você precisa ser uma cisterna de Deus, irmãos. Quando alguém tiver com sede, para de chamar o fulano. Chama o Felipe. Felipe tem agora. Felipe tem água. Para de chamar o Felipe. Para dar água para você, irmão. Tenha água você para dar. Para de chamar o fulano, ciclano, o irmão, aquela irmã, aquela mulher de oração. Para de chamar eles. Não estou falando que não pode, ok? Estou só dizendo para você que você pode ser a oração. Você pode ser o pão. Amém? Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, gente. Deixa eu mandar um negócio aqui para ela. Por favor. Só um segundinho. Está acabando? Se acabar, eu pego o outro microfone. Carol, só um minutinho.
Eu esqueci de passar para eles antes. Aí abre, por favor, esse link aí para mim, Carol, enquanto eu estou terminando aqui. O WhatsApp está abrindo, né? Maravilha, não, tranquilo, eu vou falando aqui. Ok, chegou aí, ó. Então, águas que correm do trono de Deus, fontes superiores, Ezequiel 47, 12. Águas que são depositadas nos poços, fontes inferiores, João 4, versos 6 a 15. Aquele poço que Jesus estava falando para a mulher samaritana. Não podemos deixar de beber das fontes de Deus, do trono de Deus. Amém, irmãos? Olha o que diz Isaías 58, verso 11. Não vai ter lá agora, porque ela está procurando ali. Abra aí sua Bíblia aí. Isaías 58, 11. Eu estou terminando. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Vou ler de novo, Isaías 58, 11. É ao seu respeito, irmão. Receba esse presente aí de Deus, ó. Receba essa bênção. E o Senhor te guiará continuamente, Sérgio, e fartará a tua alma em lugares secos, Sérgio, fortificará os teus ossos, Sérgio, e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca te faltam, Sérgio. Amém? Assim como Axa, irmãos, diga, rompendo o véu. Sabe quem é que rompeu o véu? Você sabe. Jesus fez com que o véu fosse rompido. Aquilo que separava o homem. Foi o quê? Rasgado. Axa, ela rompe. Ela está rompendo limites. Ela está rompendo situações. Ela pede um presente. Ela pede o quê? Uma porção de terra ao seu pai. Caleb, que é o quê? Diga lealdade. Diga, rompendo o véu com lealdade. E aí, a lealdade vai nos presentear. Sabe com o quê? Nos dando posse, nos dando herança. E entrega o grande presente, ou a bênção, ao conquistador. Diga, conquistador. Você sabe o que significa Otiniel? Eu falei ou não? Esqueci. Otiniel significa leão de Deus. Diga, leão divino. Então repete comigo, diga assim. Assim como Axa, rompendo o véu, pede um presente, uma porção de terra ao seu pai, Caleb, diga lealdade. E ele vai lhe presentear, lhe dando posse, diga herança. E ele entrega o grande presente, a grande bênção ao conquistador. Diga, eu sou conquistador. Diga, eu sou conquistador. Diga, o leão da tribo de Judá, ele vive em mim, ele habita em mim. Diga, o leão divino, ele está dentro de mim. E aí você vai entender Romanos 8, verso 15 a 17. Assim o nosso Deus e Pai nos presenteou com seu Filho Jesus, nos fazendo herdeiros seus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Olha o que diz lá, Romanos 8, verso 15 a 17. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Diga comigo, eu não sou um escravo. Para outra vez estardes em temor. Por que você está temendo? O que você está temendo? Quantos temem o dia de amanhã? Você fala a verdade. Quantos temem o dia de amanhã? Levanta a mão. Isso. Levanta a mão, cara de pau. Levanta a mão. Levanta a mão. Você teme sim. Eu temo sim. Sabe por quê? Porque a nossa fé, ela é que nem um bule. É só para pouca fé. Ela não serve. Ela não tem durabilidade. Ela não tem perseverança. A nossa fé, quando fala do dia de amanhã, a gente está totalmente desconfiado. Sabe por quê? Porque a gente não crê que Deus é aquele que sustenta as aves, que é aquele que veste o brilho do campo. É ou não é? Mas quando é com a gente, a aflição bate pesado. O desespero vem e a gente começa a falar, meu Deus, como vai ser isso? Como vai ser isso? É a hora. Chegou a hora. Chegou o momento. Não é de você não fazer nada. É de você se apropriar da fé. Amém? Caleb, a lealdade, como meu pai, ele vai presentear aquilo que eu estou pedindo para ele. Ele vai me dar uma bênção, ele vai me dar o presente.
E eu vou como um guerreiro Otiniel, eu vou ser como um leão, eu vou ser como um bravo leão, um guerreiro divino. Eu serei daqueles que me posicionarei. E aí você vai dizer, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Diga papai. Diga papai. É que nem um filho que balbucia. Era isso. É mais ou menos essa expressão. O mesmo Espírito testifica no nosso espírito. Diga, o Espírito testifica no Espírito. Diga, o Espírito testifica no Espírito. Eu sou filho de Deus. Tem gente que se eu falar que você não é filho de Deus, você acredita. Sabe por quê? Você acredita mais na palavra do pastor do que na palavra de Deus. Creia no que Deus disse para você. Se você recebeu a Jesus, você é filho. O Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Se o diabo se levantar e disser, se você é, você diz, eu não preciso provar nada para você. Sai da minha frente. Se tu é, se nada, eu fui adotado. Se alguém me deixou, se me abandonaram, Deus me adotou e agora eu sou filho. Diga, eu sou filho, filho de Deus. Olha o que diz o verso 17: se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo, preste atenção, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. Ô crente nutelada que a gente é. Hã? A gente está ali, já está me apressando ali. Irmãos, precisamos aprender a padecer com Cristo. Que evangelho é esse que estão nos ensinando, irmãos? Eu não vim aqui para desencorajar você não, de maneira nenhuma. Mas eu vim aqui, sabe, dar a palavra a você, encorajar você. Sabe, olha aqui, olha o que diz o verso 17, finalzinho. Cadê você, meu Pai Celestial? Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Fique de pé e diga comigo. Não fica de pé não, que você vai ver o vídeo. Todo trono pertence a um reino. Diga comigo, todo trono pertence a um reino. E logo todo reino tem um rei. Quero te fazer uma pergunta, que é para mim também. De qual trono temos bebido? Que rei tem nos governado? Logo a gente vai poder saber. Que é que nós temos bebido. Que se nós temos bebido do trono de Deus, é suficiente para nos sustentar. Se nós temos sido governados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, logo nós saberemos se estamos sendo ou não. Ninguém dizer para você. Não precisa dizer ninguém para mim que eu sou carnal, porque eu sei que eu sou. Mas eu também já sei que para mim não ser carnal, eu preciso me encher do Espírito. Isso é uma ação que eu preciso fazer. Me encher das coisas de Deus. Filipenses capítulo 3. Pensar nas coisas que são do alto e não das que são da terra. Nem inclina para as coisas que são do Espírito e não da carne. E assim vai por diante. Pode soltar. Está com áudio também? Olha aí, a gente termina aqui, irmãos. Pega essa visão aí para você. Áudio na mesa. Só um minutinho. Volta. Peguei eles muito de surpresa, gente. Vai lá, Nath. Hã? É 4 minutinhos, gente. Acho que alguns já viram esse vídeo, mas nunca é. Esse aí é as planícies do Negueb, gente.
fica ligado ali no que vai acontecer. Se não tiver, deixa só o... Se não der para botar o áudio, vai só o vídeo mesmo, só a imagem. Só a imagem, pode soltar. Observando. Olha ali que as águas já estão descendo, viu, gente? É naquele período de chuva. Formam as torrentes que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Água chegando. Vai vendo isso na sua vida. As águas de Deus. É um fenômeno. Tem gente ali observando, vendo esse acontecimento. Fenômeno do céu. Aquilo que nos prometeu. Essa assim, ó, devagarzinho. Descendo. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Estava seco, árido, olha que se transforma. Fica nas pedras, gente. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes do Negueb. Faz como as torrentes do Negueb. Lugar onde tem sequidão, lugar onde está seco, uma porção de terra, que as águas de Deus, elas possam nos encher, nos encharcar, e que a gente possa florescer, e que Deus possa fazer de nós
da nossa vida, de um lugar desprovido, de um lugar já sem esperança, possa nascer grandes flores para embelezar, para abençoar, para, sabe, sustentar a vida de tantas outras pessoas. Fique de pé, por favor. Diga ao Senhor nessa hora, diga: Senhor, quero a tua bênção, quero o teu presente. Diga para Ele: eu quero o teu presente, Senhor. Dá-me a tua bênção, Senhor. A tua palavra diz que a tua bênção, Senhor, ela não traz dor. Senhor, a tua bênção, Senhor, quando ela é dada no tempo certo, Senhor, ela enriquece, ela nos faz gozar, prosperar, Senhor. Então não queremos ser como o pródigo, meu Deus, que tomou a sua herança antes da hora, gastou, desperdiçou, perdeu tudo, Pai. Mas ele sabia que podia voltar, porque o Pai tinha a bênção para ele. Pai, em nome de Jesus, da minha vida, a vida dos meus irmãos, Senhor, possa nessa manhã se encontrar num posicionamento de fé, Senhor, num posicionamento onde nós podemos, Senhor, nos apropriar daquilo que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. E a tua palavra diz no livro de Efésios capítulo 2, que o Senhor nos fez assentar em Cristo Jesus nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, de toda força espiritual, acima de todo domínio. O Senhor nos fez assentar em Cristo. O Senhor nos ajude a entender que o nosso posicionamento está em Cristo. Não está em nós, não está no meu amor, não está na minha capacidade, não está na minha inteligência, não está num posicionamento natural, ela está em Cristo. Por isso, Senhor, Tu és o grande abençoador das nossas vidas. E assim nós te pedimos, crendo que o Senhor libera para nós como lealdade que o Senhor é. Como Caleb foi para Axa, o Senhor é o Pai que libera para nós a porção, a herança que nós precisamos. Diga comigo: eu me aproprio de todas as bênçãos celestiais depositadas em Cristo Jesus. Diga: Jesus é o meu depósito, tudo que eu preciso está em Cristo, e eu me aproprio de tudo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Diga amém, 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 aleluia, amém. Vamos cantar esse pedacinho dessa música e terminar. Águas que correm do trono, esse lugar eu posso ouvir tá vindo? o som Tá ouvindo? das águas que correm do Viu trono. aquelas águas que estavam descendo lá na planície? Escute o som das águas. Nesse lugar. Pela fé, se aproprie pela fé. As águas que estão descendo lá das planícies para chegar na sua vida, no seu Negueb, no lugar seco, no lugar improvável. Deus vai fazer, Deus vai gerar vida, assim como foi nesse vídeo. Deus fará na sua vida. Águas que limpam, águas que saram.
precisa ser limpo, ela te limpa. Elas inundam Você precisa ser sarado, ela te sara. esse lugar. Se aproprie. Águas que limpam. Se aproprie, meu irmão. Se aproprie, minha irmã. Igreja, Águas que se aproprie. saram. Se aproprie, se aproprie. Elas inundam Da minha vida, Senhor. esse lugar. Larararara, 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 larararara. Que essas águas entrem no hospital, curando, sarando, trazendo vida. Já passam dos tornozelos, já passam dos joelhos. Elas estão crescendo. Elas inundam Elas estão subindo as águas. esse lugar. Busque pelas águas, busque pela palavra. Passam dos tornozelos, Busque pela palavra. Água é a palavra. dos joelhos. Que a palavra cresça. Elas inundam Que a palavra suba. esse lugar. Já passam dos tornozelos, já passam dos joelhos. Elas inundam esse lugar. Já passam dos tornozelos, Suba tuas águas. já passam. Suba tua revelação. Suba tua revelação. Suba. Suba. Larararara. Oh Deus, oh Deus, inunda a vida do meu irmão, inunda a vida da minha irmã, inunda a sua casa, inunda, Senhor, seu trabalho, inunda seus negócios, inunda o seu corpo físico, inunda, Senhor, suas emoções, sua mente. Senhor, que possamos ser inundados, encharcados pelas tuas águas, pela tua palavra. Senhor, que haja a palavra redentiva nessa manhã, a palavra que redime, que resgata, a palavra que constrói, que reconstrói, seja hoje sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha casa, sobre a casa dos meus irmãos, sobre os nossos trabalhos, sobre o trabalho dos nossos irmãos, sobre os nossos negócios, sobre os negócios dos nossos irmãos. Senhor, sobre essa terra, sobre a nossa cidade de Rio de Janeiro, sobre a nossa nação Brasil, que as tuas águas, que a tua presença, que o teu poder e o teu espírito possa estar sendo liberado, Senhor, e chegando em cada parte, em cada lugar, Senhor, e que hajam cisternas a partir das águas que o Senhor está liberando nessa manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz. Shalom, 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 meu irmão. Deus abençoe. Antes de sair, dê uma palavra para o seu irmão. Libere uma palavra de bênção sobre ele. Ah, não sei o que falar. Abra a sua boca, irmão. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te abençoar. Se você não